A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Eu estou aqui hoje com muita satisfação e relatando esse meu testemunho e creio que por meio dele vidas serão edificadas. Irmãos, eu não quero com isso combater nenhuma religião, mas sim esclarecer o período em que eu vivi e conheci uma organização religiosa. Isso foi por volta, mais ou menos, de 1960, quando a minha família, influenciada por um senhor que pertencia à organização religiosa, nós começamos a frequentar uma religião. E não demorou muito para que todos passassem a crer que tinha encontrado a única religião verdadeira, e só ela ensinava a verdade. Ainda na adolescência, eu aprendi que Deus precisa de um nome exclusivo, e este nome seria Jeová. E Jesus Cristo, irmão, era criatura de Jeová. O Espírito Santo era a força ativa dele, usada por ele para cumprir com seus propósitos. E com isso eu estava negando ao Espírito Santo, a sua divindade e personalidade. Outro ensinamento que tive na organização é que o ser humano não tem alma que sobrevive à morte do corpo, e com a morte entraria em estado de inexistência total. A única recompensa para os seres humanos era de recuperar o mesmo paraíso que um dia o homem perdeu. E foi somente para isso que Jeová enviou seu Filho ao mundo. E Jesus cumpriu fielmente a sua tarefa. E após ter cumprido a sua tarefa, então Jeová promoveu Jesus como rei e escolheu 144 mil pessoas da terra para reinar com Cristo no céu. Eu estava aguardando a hora dos 144 mil e Jesus começar a guerra chamada de Armagedon. Armagedon, onde todo seria destruído, incluindo as pessoas que deixaram a organização. Somente aqueles que fazem a vontade de Jeová iriam sobreviver a esta guerra chamada de Armagedon, para transformar a terra num belo paraíso. O trabalho seria difícil e demorado, mas iria compensar, porque depois nós iria viver para sempre neste paraíso na terra. Só que o sobrevivente nunca iria ver a Jesus, pois nós não fazia parte dos escolhidos 144 mil. Aí, irmão, por volta assim de mais ou menos de 1970, eu comecei a me desinteressar pela organização. Mas mesmo deixando de frequentar, eu tinha convicção e confiança de que aquela era a minha única religião verdadeira. E eu precisaria de voltar para ela para garantir a minha salvação. E foi o que aconteceu. Aí eu voltei e reconciliei com a organização e tomando as minhas atividades nela. Mas eu, mesmo longe, deixando a organização, ou se está na organização também e não trabalhar arduamente de casa em casa, não frequentar regularmente as reuniões no Salão do Reino, você também pode ser destruído no Armagedon. Mas o plano de Deus, irmão, não é o nosso. E operando o Senhor, quem impedirá? Para cada pessoa, Deus tem um plano na vida. E por motivos pessoais, os líderes da organização me desassociaram. Eu fui desassociada. E para quem não sabe, é excluída da organização. Aí você perde o convívio com as pessoas que você gostava, que você conhecia, e você congregava junto no Salão do Reino. A organização proíbe até de você cumprimentar esta pessoa. Até a sua família fica indiferente com você. A organização coloca a pessoa desassociada numa situação de desprezo muito grande. Ela te abandona, te despreza. E a pessoa que é desassociada da organização, a única esperança que ela tem é de voltar para a organização antes do Armagedon chegar, ou se não de ser destruído no Armagedon. É essas duas opções que tem. Nunca pense em procurar outra religião ou igreja. Sabe por quê, irmão? Porque nós aprendemos que todas são falsas. É Babilônia Grande, o império mundial das religiões falsas, que serão todas destruídas também no Armagedon. Serão usadas por Satanás para desencaminhar as pessoas. Então, neste caso, seria melhor ficar no mundo. Por que procurar outra religião, outra igreja? Todas vão ser destruídas mesmo. Então, porque se você deixa a organização e fica desfrutando de tudo que o mundo te oferece, seria melhor do que você procurar uma igreja. Porque todas as pessoas que deixam a organização religiosa na qual eu saí e se opõem contra os seus ensinamentos, essa pessoa se torna apóstata. Apostatando da fé, não tem mais esperança para essa pessoa. Isso é o que ensina a organização. É isso que eles crêem, era nisso que eu tinha aprendido. Mas graças a Deus que Jesus não pensa desta forma, graças a Deus que Jesus disse em Lucas 19:10,
que ele veio buscar e salvar os que havia perdido. E Jesus também disse em Mateus 11:28, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Então a luz de Cristo começou a brilhar no meu caminho. Um certo dia eu ouvi falar de um Jesus que estava dando grandes bênçãos e riquezas materiais. Eu fiquei muito interessada, não em Jesus, mas nas tais bênçãos, e resolvi procurar esta igreja. Claro que sem nenhum compromisso, eu estava interessada só nas tais bênçãos. Então, irmão, logo eu comecei a participar das correntes em busca de prosperidade, porque eu não acreditava em salvação fora da minha religião. Aí comecei a acreditar em tudo que me oferecia, tais como rosas ungidas, sabonetes ungidos, etc., né? Os verdadeiros amuletos da fé. Comecei a acreditar até em oração forte, em sessão de descarrego, em vale de sal. Eu estava praticando o verdadeiro espiritismo ou simpatia evangélica. Isso é sem ter conhecimento da palavra de Deus. Eu procurava profeta para ver se Deus tinha algo para me revelar. O pior é que nós acreditávamos em tudo. Eu, pelo menos, acreditava em tudo, menos na palavra de Deus, porque eu não a conhecia. Por isso que Oséias 4:6 disse, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Jesus disse em João 5:39, examina as Escrituras, porque ela testifica de mim. Por isso, amados, examina as Escrituras. Faz como eu fiz. Eu comecei a conhecer a palavra. Eu comecei a examinar as Escrituras, obedecer a ordem de Jesus. Encontrei na sua palavra libertadora. A palavra eu conheci, quanto que eu estava enganada. Eu descobri, irmão, quanto que eu estava indo por caminhos tortuosos, sem ter um encontro com Jesus. E quando eu conheci a sua palavra, tudo mudou na minha vida. Porque quando você conhece Jesus, tudo transforma, tudo se faz novo, tudo é mudado, da água para o vinho. Eu conheci na sua palavra libertadora o Espírito Santo. Não é uma força, mas é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Hoje eu tenho o Espírito Santo como meu ajudador. E eu conheci através da sua palavra. Eu posso estar lendo em João 14:26. Você pode estar acompanhando na tua Bíblia o que diz o Espírito Santo. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto tem dito. Então, irmão, o Espírito Santo que eu conheci em João 14:6, ele é o meu ajudador. E ele é quem convence o homem do pecado. João 16:8. Eu estou relatando esse testemunho, não é de mim, é pelo Espírito Santo. E através dele, eu conheci um Jesus, amados, um Jesus que é Criador e não criatura. Vamos ler João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus que eu conheci, Criador. Porque Jesus não é mais um Deus. Você não teria dois, um maior e outro menor. Ora, acreditar que existe mais de um Deus é blasfêmia, é um grave pecado contra ele. Porque Isaías 43:10, Jeová disse que antes de mim não se formou nenhum Deus e continua sem haver também nenhum. Por isso, como ele poderia ter criado a Jesus como um Deus menor ou inferior? Isaías 44:8, ali mostra, podemos até ler, Isaías 44:8. Na parte B, irmão, do versículo diz o seguinte, tá? É uma pergunta. Não há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Então não há nenhum Deus além de mim.